Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Paz para todos, graça e paz. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre a possibilidade de alguém guardar toda a lei de Moisés. Será que algum homem já conseguiu guardar toda a lei de Moisés? Por que da pergunta? É porque é corrente no cristianismo, na igreja, não é corrente apenas numa denominação, mas o que eu tenho observado nos livros, nos púlpitos, é que ensina-se, em geral, que ninguém foi capaz de cumprir a lei. A lei foi dada, mas ninguém foi capaz de cumpri-la. Eu já tive a oportunidade de ver até numa lição da EBD que o comentarista diz que, segundo ele, os rabinos disseram que o máximo que alguém conseguiu cumprir da lei foi 200 e tantos mandamentos. Mas aqui, querido, é onde eu já começo com a minha observação. Eu sou um estudioso do Talmud, da tradição judaica, certo? Eu sou evangélico, como vocês já sabem, mas eu sou um estudioso da tradição judaica, do judaísmo, do Talmud, da Mishnah e aí por diante. Então, o que eu quero dizer para você, a começar logo da Bíblia, é que a lei foi dada por Deus com o objetivo de ser obedecida. Deus deu uma lei e, ao dá-la, ele deu capacidade para o homem cumpri-la. E essa história de dizer que o máximo que um rabino conseguiu foi 200 e tantos mandamentos, isso é inverídico. Primeiro que não se encontra esse ensino no Talmud, no judaísmo. O que nós podemos encontrar é que a lei ou ela permanece de pé ou cai por completa. Em outras palavras, ou você é obediente a ela toda, ou não obedece nada. Não existe essa questão de alguém dizer, eu guardo 9 mandamentos, mas transgrido um. Não. Se você transgrede um, você transgrediu a todos. Tiago 2,10 diz, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, a verdade é que a lei, guarde bem isso, a lei foi dada para ser guardada na íntegra. Eu vou lhe mostrar aqui um livro. Este livro aqui é de minha autoria, A Lei e o Evangelho. Já está mais ou menos com um ano que eu o lancei. Talvez você não saiba, mas ele tem para vender nas lojas americanas, ok? E neste livro eu trato exatamente sobre essa questão, a lei e o Evangelho. Então eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, tanto bíblica como na tradição judaica, sobre a questão. E eu vou ler um trecho aqui de minha própria autoria. E depois a gente comenta mais. Ensina-se que ninguém foi capaz de guardar a lei, exceto Jesus. Será que essa ideia é ensinada na Bíblia? É necessário que se faça uma investigação bíblica antes de se afirmar qualquer coisa. Paulo declara que foi irrepreensível na observância da lei de Moisés. Ele diz que nada fez contra a lei, contra o templo ou mesmo contra os judeus. Nós temos as referências em Atos 23, 1, 29, 24, 13, 14, 16, 20, 25, 8, 10, 11, 25, capítulo 26, 5, Gálatas 1, 14, Filipenses 3, 6, 9. Diz a Bíblia que o rei Ezequias foi totalmente fiel ao Senhor e guardou todos os mandamentos da lei de Moisés. 2 Reis 18, 5, 6, capítulo 23, 2 Crônicas 31, 20, 21, Isaías 38, 25. Também se diz que o rei Josias guardou tudo o que ordenou o Senhor Deus, conforme prescrevera na lei de Moisés. Aí você lê em 2 Reis 22, 1, 2, 23 e capítulo 25, 2, 2 Crônicas 35, 26, 27. O livro de Eclesiástico nomeia Ezequias e Josias como reis justos, que guardaram em tudo a lei de Moisés. Vê Eclesiástico 49, 5. A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Hebreus
3, 2, 5 e Números 12, 7. Conforme o que podemos colher da Bíblia, não é verdadeiro o ensino de que ninguém foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Os argumentos de Paulo, que mostram ser a justificação exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, são elaborados e desfechados contra a soteriologia judaica, que ensina a justificação pelas obras da lei, ou ensinava, e ensina ainda. Paulo jamais ensinou que nenhum homem foi capaz de obedecer à lei, mas sim que nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Vê Gálatas 2,16 e Romanos 3,20. Ao mesmo tempo em que Paulo critica Israel por não guardar a lei, conforme Romanos 2, 21 a 25, elogia os gentios, ou seja, os cristãos que cumprem a lei, em Romanos 2, 26 a 29. Está claro que alguns homens são capazes de cumprir a lei. Toda a humanidade é encontrada pecadora perante Deus, não porque supostamente ninguém tenha conseguido guardar a lei de Deus, mas sim porque todos já nascem condenados para a destruição eterna por causa do pecado de Adão, conforme nós temos em Romanos 5, 12 a 14 e 1 Coríntios 15, 21 a 22. Em nenhum lugar Paulo diz que ninguém foi capaz de guardar a lei, mas diz sim que a lei não pode justificar ninguém perante Deus, conforme temos em Romanos 3, 19, 20 e Gálatas 2, 16. Meus queridos, eu fiz este trabalho, este livro, e é um livro bem volumoso, a Lei e o Evangelho. Ele chega a 506 páginas. Ok? Eu trato tudo sobre lei e evangelho. E uma das coisas que eu afirmo, com bastante pesquisa, inclusive extra-bíblica, é que a lei ela foi guardada por muitos santos do Antigo Testamento, por Moisés, por Jeremias, por Isaías, por Arão. Todos esses homens guardaram a lei na sua íntegra. Professor Nathaniel, mas eu escutei, eu aprendi que só Jesus cumpriu a lei. Você aprendeu errado, querido. Aí depende, eu posso até concordar com você. Jesus só cumpriu a lei em que sentido? Quando Jesus falou, não penseis que vim destruir a lei, ou o quê? Ou os profetas. Não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Prestai bem atenção. Jesus ele veio cumprir não somente a lei, mas também os profetas. Então, de cara, a gente vê que não é apenas um cumprir de obedecer a mandamentos, mas é um cumprir num sentido mais amplo. É um cumprir num sentido total. Jesus ele veio cumprir a lei sim, ele guardou todos os mandamentos da Torá. Todos. Não se discute isso. O que se discute é que outros homens na Bíblia Sagrada foram capazes de andar irrepreensível em toda a lei. Eu vou te dar apenas um exemplo aqui. Lucas 2, 5. Te dar apenas esse exemplo. Vamos lá. Lucas capítulo 1, aliás, e versículo 5. Existia no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O que é que Lucas está dizendo? Que Isabel e Zacarias, eles viviam irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Paulo ele também diz claramente que foi justo segundo a justiça que há na lei, ele foi irrepreensível. O que é irrepreensível para você? É aquela pessoa que não tem falta. É aquela pessoa que não tropeça. E tanto Zacarias e Ana, aqui Lucas diz que eles eram irrepreensíveis, como o próprio Paulo ele testifica. Ele foi irrepreensível segundo a justiça que há na lei. Não tropeçou em nada, querido. Então nós temos que ter cuidado na leitura. Professor, mas então como fica? Eu fui ensinado que só Jesus cumpriu. Vou lhe explicar. Somente Jesus cumpriu a lei
nos seus sentidos simbólicos, figurativos e proféticos. A lei ela não tinha apenas mandamentos, não tinha apenas preceitos como não tem, mas a lei ela tem simbolismos, ela tem figuras, ela tem tipos, ela tem protótipos. E Cristo, nesse sentido, ele foi o único homem que pisou na face da terra a cumprir todas as profecias que apontavam para ele. Todas as profecias messiânicas foram cumpridas por Cristo. Nesse sentido, então eu posso fazer coro com você. Apenas Cristo cumpriu a lei. Só que eu quero lhe dizer que não é nesse sentido que se ensina. Ensina-se que apenas Cristo obedeceu a lei, o que não é verdade. Isso não é verdade. Paulo nunca ensinou. Cristo nunca ensinou isso, amado. Nunca. Paulo nunca ensinou. Os escritores do Novo Testamento nunca ensinaram. O que eles ensinaram é que a lei não foi capaz e nem é de justificar homem algum diante de Deus. Isso Paulo ensinou. Uma coisa é eu dizer que a lei não justifica, outra coisa é eu dizer que ninguém é capaz de cumprir a lei. São coisas diferentes. Então, fique bem claro isso. Apenas Cristo cumpriu a lei, mas no sentido profético. Agora, no sentido de obedecer os mandamentos, não foi só ele. E eu quero lhe dizer aqui uma coisa. Essa ideia de dizer que homem nenhum foi capaz de cumprir a lei, de acordo com o judaísmo, e para não dizer de acordo mesmo com a Bíblia, que eu já lhe citei, de acordo com o judaísmo, isso não é verdade. Eu tenho aqui o Talmud, no Tratado de Shabat, e eu vou citar aqui o capítulo para você, capítulo 55, parte A, e capítulo 55, parte B. Lá cita Moisés e Arão como homens que foram justos, irrepreensíveis perante Deus e que cumpriram toda a Torá. É o Talmud quem diz isso. Se você não sabe o que é o Talmud é a Bíblia dos judeus. Para os judeus, o Talmud ele é tão autoritário quanto o Antigo Testamento. Se você não sabe, o Talmud ele é escritura para os judeus. Se você não sabe, fica sabendo. O Talmud ele é uma escritura inspirada para o judaísmo. Ah, professor, mas eu não sou judeu. Eu também não sou. Mas eu não posso ignorar os ensinos do judaísmo. Não posso, eu não posso ser um ignorante. Isso sem falar na Bíblia Sagrada, que ela mostra claramente que muitos homens foram justos perante Deus. Basta você ler em 2 Reis 18, 5, 6, 23, 2 Crônicas 31, 20, 21, Isaías 38, 2, 5. Mostra que alguns homens foram justos perante Deus. É a Bíblia quem fala. O rei Josias foi declarado como um rei justo. É a Bíblia quem diz isso. O sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel foram declarados justos, você viu eu lendo, irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Em todos. Então, com que autoridade? Alguns ensinam que somente Jesus conseguiu cumprir a lei. Qual é a base para isso? A base é apenas uma interpretação equivocada da Bíblia. Essa é a base. Que, na verdade, a Bíblia mostra claramente que muitos homens foram capazes de cumprir todas as mitzvot, ou seja, mandamentos, preceitos da Torá, da lei. Moisés, de acordo com Hebreus 3,5, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Você sabe a referência à casa de Deus, ele é referência ao judaísmo. Moisés foi fiel a todos os preceitos, em todos. Moisés guardou todos os preceitos, todos os mandamentos de Deus. Então, amado, não é verdade que somente Jesus Cristo foi o que obedeceu a Torá. Outros homens obedeceram, inclusive o apóstolo Paulo. Agora, no sentido de que todas as profecias, tipos e símbolos que tinham na lei e tem, foram cumpridos por Cristo e somente por ele, aí eu concordo. Aí somente ele, nesse sentido, guardou a lei. No sentido de cumprir
Não apenas os preceitos, mas no sentido de cumprir as profecias, os símbolos, as figuras, as sombras. Aí Cristo foi o único. Aí não teve para ninguém. Também no sentido de cumprir a lei sem pecado, Cristo foi o único, sem pecado. Mas a lei, ela nunca exigiu isso do homem. Ao contrário, quando uma pessoa pecava, havia um dispositivo na lei para tirar o pecado, oferecia esse sacrifício. E quando uma pessoa pecava e oferecia sacrifício, ele já estava cumprindo a Torá. E isso era considerado como uma obediência à Torá e não uma violação. Então fique sabendo que não é verdade que apenas Cristo cumpriu a lei. Também não é verdade que Cristo foi enviado ao mundo para cumprir a lei em meu lugar e em teu lugar. Como se ele não viesse e não cumprisse, nós não poderíamos ser salvos. Primeiro você tem que entender que a lei não foi dada para ninguém ser salvo. Pelo menos é o que Paulo diz. Os judeus, eles dizem que a lei foi dada para salvar o homem, mas Paulo, ele conflita e ele diz que não, a lei foi dada para os judeus até que Cristo viesse. Depois que Cristo veio, os judeus, ele diz, nós não estamos mais debaixo do aio ou da lei. Então, amigo, o papel da lei findou na morte de Cristo. A lei, muitos homens de Deus guardaram ela, muitos homens guardaram a lei na íntegra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.